Eu sou o Luiz Tomás Domingos, sou de Moçambique, moçambicano, professor da Unilab, a Universidade da Integração Internacional, Lusofonia Afro-Brasileira. Estou aqui como professor efetivo. Quando se pensa na educação, eu penso a iniciativa é boa, a iniciativa de intercâmbio entre os países da África ou dos Falópios, mas sobretudo o Brasil e a África. É um trabalho bom, mas é um trabalho que precisa muita pesquisa porque são contatos novos na área da pesquisa. São dois mundos que se encontram, que se conhecem, mas ao mesmo tempo se desconhecem em alguns aspectos. Talvez as pesquisas ao longo do tempo possam esclarecer esse conhecimento dos dois mundos, o mundo africano e o mundo brasileiro. Para desenvolvimento da pesquisa, não podemos pensar o desenvolvimento sem pesquisa. É fundamental a pesquisa. No caso da África, eu falo África genérica, mas falando do caso de Moçambique que eu conheço, nós temos um desafio enorme, um desafio sobre a educação. Como eu dizia, tem a influência pré-colonial da tradição africana, tem a educação também da tradição africana, tem a educação moderna, que também é educação. Então, o jogo dessas duas formas de educar talvez é um futuro que vai permitir essa reconciliação das duas formas de educar. Em África, na educação tradicional, passa-se pelo rito de iniciação, que para o africano considera isso uma educação fundamental, um jovem iniciado. Eu estou falando da África, da aldeia, do campo. Mas, por outro lado, o mesmo jovem é confrontado com uma educação moderna, a estilo ocidental europeia. E como conjugar essas duas formas de educação? E o grande desafio da educação em África é justamente reconciliar essas duas maneiras de educar sem menosprezar uma nem outra. Eu penso que se o africano conseguir trazer os elementos positivos nas duas educações, só tem a ganhar para se tornar um ser humano. Em Moçambique, pela história, Paulo Freire não passou, não sei se passou, mas que me lembra, não há muita menção. Mas o que se sabe em Moçambique tem um método de alfabetização materna, que os professores da rede pública do ensino primário, elementar, procura com a criança fazer a repetição. O mestre fica como se fosse a mãe. O que é isso? Isso é papaya. O que é isso? É mamão. O que é aquilo? Quer dizer, a criança vai aprendendo a partir de um objeto concreto que está vendo. Nós chamamos método da pedagogia maternal, da mãe. A mãe vai ensinando as coisas à criança e a criança vai aprendendo com as realidades concretas. O que é isso? Isso é casa. O que é isso? Isso é um jogo. Então são métodos que se chama método maternal, no caso de Moçambique. Hoje, com essa confrontação dos métodos pedagógicos, claro que o método Freire está sendo explorado como um dos métodos pedagógicos. Que eu saiba, a não ser que a minha memória não me lembre, o Paulo Freire não foi muito debate em África, sobretudo em Moçambique. Sei que em Cabo Verde, sim, Guiné-Bissau, mas em Moçambique, que eu saiba, não teve muito impacto. Agora está tendo, com esses contatos pedagógicos que estão existindo. Mas é um método que, se for aplicado no caso em Moçambique, eu tenho a dizer que só tem vantagens.
O que se quer é que o aluno entenda o que está aprendendo e, sobretudo, a utilidade do aprendizado. A cooperação entre o Brasil e Moçambique é uma cooperação benéfica. Primeiro, são países que falam a mesma língua, que isso permite a comunicação, mas a mesma língua não quer dizer que tem a mesma mentalidade. Temos que distinguir. Nós falamos as mesmas palavras, mas as mesmas palavras têm significados diferentes em Moçambique e aqui no Brasil. Mas são, ao longo do tempo, na cooperação, isso vai se ajustando, esses significados e significantes. Mas, de uma maneira geral, a cooperação, eu penso que permite um avanço, não só pedagógico, mas o avanço em termos da pesquisa, não só do Brasil, de Moçambique, mas no espaço, diria, lusófono, porque esse espaço nunca teve essa cooperação que hoje está começando. Lembrando, é tudo novo. Tem algumas reticências que têm que ser tecidas em termos das experiências dos dois mundos, que tudo começa agora, e a nova fase de cooperação, que essa cooperação que chamamos Sul-Sul, é uma nova cooperação que se chama cooperação solidária, é uma cooperação que não está no intuito de querer dominar o outro ou aproveitar o outro. Dentro do meu conhecimento, o conceito solidário é esse, que o outro traz alguma coisa e eu também vou ganhando. É a troca de conhecimento dos dois lados, que é a nova visão de cooperação. Eu espero que essa cooperação seja efetivada. É a minha esperança. A questão, eu estava dizendo lá, existe África, existem Áfricas. Uns começam a dizer, não, você não pode falar da África, há muitas Áfricas. Eu tenho falado isso aos meus colegas. Olha, a África existe, mas também existe Áfricas, ou seja, é a unidade dentro da sua diversidade. Entre os africanos tem um ponto comum que às vezes se entende, por exemplo, na religiosidade, falar o culto dos ancestrais. Se você fala um congolês ou um do ex-Zaire, como Kinshasa, e fala com um sul-africano, se fala, vamos fazer o ritual dos nossos ancestrais, ele se entende na hora, ele sabe o que tem que se fazer. Então, há um elo comum, mas ao mesmo tempo tem línguas diferentes, práticas, rituais específicas para um congolês, específica para o sul-africano ou moçambicano. Ou seja, há particularidades nas práticas. Ou seja, na língua, tem a língua, por exemplo, Banto, que é o tronco comum na África Austral, mas dentro do Banto tem Shewa, no caso de Moçambique, tem Sena, tem Xangana. Se convivem dentro do espaço moçambicano. Agora você vai me dizer, mas isso não cria dificuldade? Esse é o olhar do outro. Mas nós convivemos com essas diferenças com muita naturalidade. Lembrando que a língua portuguesa é a única que pode nos articular. Se você sai no sul, vai para o norte, você encontra um Makonde que não fala Xangana do sul, fala o português, você se comunica. Mas isso não deixa que o Makonde fale a sua língua Makonde. Isso não deixa que o Makua fale a sua língua Makua. Não deixa que o Sena fale a sua língua Sena. Então, esse olhar do outro, quando vem as línguas como um empecilho, às vezes eu tenho falado aos colegas pesquisadores, muitas vezes nós trouxemos ou trazemos projetos de pesquisa que criam problemas. No caso de dizer, a língua é um problema. As diversidades da língua em África nunca foi problema. A África sempre teve as línguas. E essas línguas, pelo contrário, traz a riqueza. Você já imaginou
que eu, como moçambicano, falo 2 línguas africanas de Moçambique. Tenho amigos que falam outra língua, falam a minha língua, falam a outra, e falam o português. Que riqueza que a gente traz! Então, eu vejo que as diversidades linguísticas não sejam um fator, para ser direto, que muitos falam tribalismo. Tribalismo, a etnicidade, temas da atualidade. Em África, tribalismo. A cada língua traz... Quer dizer, eu dou ainda um link sobre essa sua questão. As línguas são confundidas como tribo. As línguas são confundidas como etnia. São confundidas. Porque as pesquisas modernas mostram, eu cito entre outros o livro Au cœur de l'ethnie en Afrique, o centro da etnia na África, o livro da Elequian Bokolo. E tem o Jean-Pierre Chrétien que fala sobre a questão da etnicidade de Burundi, Ruanda, aquelas guerras que houveram. Há pesquisas que mostram essas traduções de vez em quando mal feitas, às vezes não correspondem à realidade. Eu não quero dizer que na África não há etnias. Mas essas diferenças não é o fonte ou a fonte do problema. O que está em jogo, o que muitos falam, é a questão da gestão do poder. E que muitas vezes nessa gestão do poder, alguns utilizam essa diversidade como se fosse um problema. Então o jornalista tira isso como se fosse um problema étnico. Claro que há manipulação política, sem dúvida, nós encontramos isso. E, voltando no conceito africano do casamento, se eu sou Sena, etnia Sena, eu caso com a etnia Xangana, não sou eu que caso com aquela filha, é a minha etnia que casa com aquela etnia. Fazemos a família, há um pacto da família. Então, pensar esses atritos em termos das relações do parentesco africano é contraditório. Mas isso não impede, se um dessas etnias tenha a ideia de estar no poder, e uma das formas para estar no jogo do poder é abusar dessas diversidades étnicas como um fator, utilize. Nós encontramos políticos que fazem um discurso a caráter étnico em África. Existe. Mas as pesquisas mostram a questão étnica. Tem outra questão que os pesquisadores devem encontrar, que seria a questão da gestão do poder, a partilha do bolo, que eu chamo o poder. Eu diria, as pesquisas, para quem evoca a questão étnica, um dos temas de pesquisa em África seria uma proposta. Como funciona a gestão do poder em África? Como funciona a relação do parentesco, a dimensão da tradição africana e a modernidade ocidental da gestão do poder? Como que se articula a gestão do poder em África? Esse é um tema de pesquisa, que ali vamos discutir, vamos encontrar o problema étnico. Pode ser um dos elementos, mas tem outros elementos que estão em jogo, que eu diria fazer parte do bolo, fazer parte do poder, ter o poder.